Caros espectadores da tragédia humana. Sabe, o vazio é um amigo traiçoeiro. Ele sussurra promessas de liberdade, mas o que entrega é uma prisão invisível. Eles se afastaram, como se o ato de se distanciar pudesse apagar os ecos de suas próprias fraquezas. Olhem ao redor, vejam como a escuridão se arrasta, como sombras que se estendem e se entrelaçam, formando um manto pesado sobre os ombros de quem decidiu fechar as portas do coração. A solidão, meu caro, é uma amante cruel. Ela envolve, sufoca e, quando você menos espera, está tão acorrentado a ela que não consegue mais distinguir o que é real do que é eco. Eles se afastaram e, com isso, deixaram escapar a única coisa que lhes dava sentido. O que é a vida sem conexão? Um jogo de sombras, onde cada risada ecoa como um grito afogado em um abismo sem fim. Fui testemunha de tantas almas se isolando, presas em suas torres de orgulho e medo. O que pensam que estão protegendo? A vulnerabilidade é uma armadilha e, ao mesmo tempo, a única chave para a liberdade. Ao se afastarem, construíram muros que os isolam, mas não percebem que, na verdade, são prisioneiros de suas próprias escolhas. A solidão se transforma em uma prisão, e cada dia que passa é mais uma corrente que se forma. Lembranças se tornam fantasmas que assombram a mente, enquanto o vazio se expande como um buraco negro, sugando tudo que um dia foi colorido. Eles acreditam que se afastaram um ato de poder, quando, na verdade, é um convite ao desespero. O orgulho é uma armadura pesada, mas não há nada sem a coragem de se abrir e deixar que os outros vejam suas feridas. Ninguém é invulnerável, e ao se isolarem, tornam-se reféns de suas próprias limitações. A escuridão que o Coringa abraça é a mesma que eles tentam editar. Existe uma força incomum na solidão escolhida, uma liberdade sombria que muitos não conseguem compreender. Mas, por trás dessa máscara de indiferença, existe um grito por conexão, um desejo de ser visto e ouvido. A ironia é cruel, ao tentarem se proteger, se tornam os mais vulneráveis. O tempo é um juiz implacável. Ele revela a verdade que tentamos esconder, e a dor da escolha se transforma em um marco persistente em nossas vidas. Perguntam-se se vale a pena se afastar, mas, no fundo, sabem que a resposta é não. A escolha de se distanciar é um ato de desespero, um grito silencioso por ajuda que se perde na imensidão do silêncio. E, enquanto se fecham em seus mundos sombrios, o que realmente conseguem? Apenas o eco de suas próprias vozes, refletindo suas inseguranças. É um jogo de autoengano, onde cada um acredita ser o mestre de seu destino, mas na verdade, são marionetes de suas próprias fraquezas. A solidão é um abismo, e aqueles que se afastam não percebem que estão apenas alimentando a escuridão que os cerca. Eles dançam nas bordas da loucura, crentes de que o afastamento os tornará mais fortes, quando, na verdade, os transforma em sombras de si mesmos. O que resta após o afastamento? Um vazio tão profundo que ecoa através do tempo, uma lembrança constante de que a escolha de se fechar é, na verdade, a escolha de se perder. E assim, eles permanecem, acorrentados ao vazio que deixaram para trás, enquanto Coringa ri da ironia de suas escolhas. Cada um deles é um palhaço em seu próprio espetáculo, sem perceber que a verdadeira força não está em se afastar, mas em se conectar, em reconhecer a fragilidade da condição humana. Se ao menos pudessem ver, ao invés de se afastar, deveriam se aproximar, pois é na união que se encontra a verdadeira liberdade. Orgulho, essa armadura reluzente que muitos vestem como um escudo, acreditando que a distância é um sinal de força. Mas, na verdade, é uma prisão disfarçada. Eles se afastam, erguendo muros altos, crentes de que o orgulho os tornará invencíveis, enquanto a vulnerabilidade é relegada a um canto escuro, sufocada pelo medo. O que é o orgulho senão uma ilusão? Uma miragem que promete controle, mas que, no fim, só os aprisiona em uma sala sem janelas, sem portas, sem saídas. A solidão se torna um eco nauseante, reverberando nas paredes da mente. Lembranças se transformam em sombras, e cada passo em direção ao isolamento é como um convite ao desespero.
A ironia dessa escolha é que, ao tentarem se proteger, acabam se tornando reféns de suas próprias emoções. O medo da vulnerabilidade grita em silêncio, e o que era uma busca por segurança se torna um labirinto de incertezas. Eles acreditam que, ao se afastarem, estão no controle, mas o que realmente controlam é a sua própria solidão. Quantas vezes o orgulho se sobrepôs ao amor? Vemos isso em cada canto, em cada relação desfeita por palavras não ditas, em gestos que não foram feitos. É uma dança macabra. Observamos amigos se afastando, amantes se tornando estranhos, todos presos em suas próprias convicções. O orgulho é um veneno que corrói, e aqueles que o consomem ficam paralisados, perdendo a capacidade de se conectar, de se entregar, de se arriscar. E então, surge a ilusão do controle. Eles acreditam que, ao se isolarem, estão mantendo as rédeas da própria vida. Mas, na verdade, estão se afundando em um mar de solidão, onde cada onda que quebra é um lembrete daquilo que perderam. O tempo, esse implacável juiz, observa de longe, sem pressa, e enquanto eles dançam com seu orgulho, ele se prepara para revelar a verdade escondida sob a superfície. A fragilidade da condição humana é um paradoxo. Aqueles que tentam se proteger acabam se expostos, mais vulneráveis do que jamais estiveram. O que se ganha ao se afastar de quem se ama? Somente um abismo que se aprofunda a cada dia, um vazio que se expande até que a dor se torne insuportável. Eles são como pássaros em gaiolas douradas, acreditando que a beleza da jaula compensa a falta de liberdade. E assim, eles permanecem, iludidos por um orgulho que só traz solidão. O tempo, esse juízo cruel, traz à tona as consequências das escolhas. O que era uma defesa se transforma em um fardo, e a busca por controle se revela uma armadilha mortal. Não há vitória no afastamento, há apenas o eco da própria voz, refletindo inseguranças e arrependimentos. À medida que o orgulho se ergue, a conexão se desfaz. Eles não percebem que, ao se afastar, estão alimentando a própria solidão, como um fogo que consome tudo ao redor. E o que resta? Um eco vazio, uma dança de sombras, onde cada passo é um lembrete daquilo que escolheram deixar para trás. A ironia é que, na busca por poder e controle, tornam-se prisioneiros de suas próprias escolhas. Se apenas pudessem ver, se apenas pudessem entender que o orgulho os aprisiona em uma torre de solidão, poderiam encontrar a verdadeira força na vulnerabilidade. A fragilidade não é um sinal de fraqueza, é a essência da humanidade. E aqueles que se afastam, que se apegam a essa armadura, acabam perdendo o que realmente importa. A conexão, o amor, a compreensão, tudo se esvai, deixando apenas uma sombra do que poderia ter sido. Então, o coringa observa e ri, não de alegria, mas de uma tristeza profunda. Ele sabe que, ao se afastarem, eles se tornam os verdadeiros palhaços de sua própria tragédia, jogando o jogo do orgulho enquanto o tempo continua sua dança, esperando a chance de revelar a verdade dolorosa que todos tentam evitar. O que acontece quando os laços são rompidos? O eco dessa pergunta ressoa em um universo sombrio, onde a dor da perda se transforma em um grito mudo, um lamento que se perde na escuridão. Aqueles que se afastaram acreditam que encontraram liberdade, mas, na verdade, se tornaram prisioneiros de suas próprias escolhas. O vazio emocional que deixa suas marcas é como um abismo sem fundo, engolindo tudo que um dia foi significativo. Cada lembrança, um estilhaço de vidro, cortando a alma em pedaços, enquanto a solidão se torna a única companhia. Nesse labirinto de solidão, a busca desesperada por felicidade se torna um ciclo vicioso. Eles vagam como sombras, tentando reviver momentos que já se foram, acreditando que a felicidade pode ser encontrada em lugares onde o amor já não habita mais. É como tentar segurar a água nas mãos. A cada segundo, a esperança escorrega pelos dedos, deixando apenas a frustração. O que era um sonho se transforma em um pesadelo, e a lembrança do que foi um dia vibrante agora é apenas um eco distante, uma canção triste que toca em um rádio quebrado. O tempo, esse juiz implacável, não tem compaixão. Ele avança, indiferente ao sofrimento alheio,
e revela as consequências das escolhas feitas. Os rostos que se afastaram se tornam borrões da memória, e a dor da perda se intensifica com cada dia que passa. O que era uma decisão aparentemente simples se transforma em um fardo insuportável, uma âncora que puxa para o fundo do mar da solidão. Eles percebem tarde demais que o que deixaram para trás era mais do que simples conexões, era a essência de suas vidas. As horas se arrastam, e o vazio se expande. O que resta é um eco do que poderia ter sido. A felicidade se torna uma miragem distante, uma promessa quebrada no horizonte. Eles se sentem como náufragos em uma ilha deserta, rodeados por memórias que só trazem dor. E assim, a busca por algo que não existe mais se transforma em um labirinto sem saída, um ciclo de arrependimento que os consome lentamente. O que era um afastamento se torna uma condenação à solidão. As consequências são inevitáveis. As pessoas ao redor começam a notar a ausência, o espaço vazio deixado por aqueles que decidiram se afastar. Um abraço que não foi dado, uma palavra não dita, cada pequena omissão se transforma em um corte profundo. O que antes era um laço forte agora é uma corda desgastada, prestes a se romper. E enquanto eles se afundam em sua própria solidão, a ironia se torna palpável. O distanciamento que parecia uma escolha de liberdade se revela como uma prisão invisível. A dor se manifesta em formas sutis e, muitas vezes, devastadoras. Aqueles que se afastaram começam a se perder em seus próprios pensamentos, cada um lutando contra demônios que não conseguem enfrentar. O que poderia ser um caminho para a reconexão, uma oportunidade de redenção, se transforma em um labirinto de inseguranças. Eles se tornam sombras de si mesmos, vagando em busca de um propósito que se esvai a cada dia. Assim, o tempo avança, e com ele, a inevitabilidade da dor. O que antes era uma escolha se torna uma cicatriz, uma marca que nunca se apaga. O Coringa observa essa dança macabra, rindo não da dor alheia, mas da ironia da condição humana. O que era um afastamento se transforma em um grito silencioso por ajuda, um pedido de socorro que ecoa em um universo indiferente. A solidão, essa companheira traiçoeira, se torna a verdadeira vilã da história. Aqueles que se afastaram acreditaram que poderiam escapar, mas, na verdade, se tornaram prisioneiros de suas próprias emoções, sufocados pela dor que não conseguem nomear. E assim, enquanto o tempo continua sua marcha, eles ficam ali, acorrentados ao vazio que deixaram para trás, esperando por um milagre que pode nunca chegar. A fragilidade da condição humana é um espetáculo sombrio, onde cada um de nós é um ator em uma peça trágica que se desenrola no silêncio da própria vida. Observem as marionetes de orgulho e medo, dançando em suas cordas indizíveis, acreditando que estão no controle. Eles se protegem com armaduras de indiferença, mas, no fundo, são como folhas secas em um vendaval, à mercê de qualquer sopro que os leve a um destino incerto. Essa proteção que tanto almejam é, na verdade, uma prisão que eles mesmos construíram, uma fortaleza erguida sobre os escombros de conexões perdidas. A vulnerabilidade é o verdadeiro cerne da existência humana. É a fragilidade que nos faz sentir, que nos conecta aos outros em um mundo repleto de solidão. Contudo, em sua busca insaciável por segurança, muitos se afastam do que realmente importa. Eles se tornam esculturas de gelo, frias e distantes, temendo que qualquer toque possa derreter suas defesas, mas o que não percebem é que essa solidão é uma condenação autoimposta. A conexão é a única fonte de calor, a única coisa que pode aquecer a alma e aliviar o peso do coração. Os personagens da vida real, assim como heróis e vilões de histórias esquecidas, farão e manter seus laços. Olhem para eles, cercados por pessoas, mas ainda assim tão sozinhos. Eles andam por ruas lotadas como sombras, perdendo-se em seus próprios labirintos emocionais. A ironia se torna evidente quando percebemos que, na tentativa de se proteger, acabaram por se isolar. O amor se transforma em um eco distante, um sussurro que se perde na brisa fria da indiferença. As relações são os alicerces que sustentam nossa saúde emocional. Cada risada compartilhada, cada lágrima enxugada, cada palavra de apoio são tijolos que constroem uma fortaleza de resiliência.
Quando esses laços se rompem, o desmoronamento é inevitável. Aqueles que se afastam se veem perdidos em um deserto de solidão, onde a única companhia é a dor de suas próprias escolhas. Eles se tornam prisioneiros de suas próprias histórias, tentando reconstruir o que foi perdido, mas encontrando apenas ruínas. A fragilidade é uma parte intrínseca da experiência humana. É o que nos torna reais, o que nos permite sentir a gama de emoções que compõem a vida. Aqueles que se apegam ao orgulho, que se recusam a se abrir para os outros, não percebem que estão apenas enterrando a própria essência sob uma camada de dor. O que poderia ser um abrigo seguro se transforma em uma cela escura, e a liberdade que tanto desejam se torna um sonho distante. E assim, ao final, o Coringa observa essa dança de sombras e risos amargos. Ele se delicia com a ironia que permeia a condição humana, onde aqueles que pensam estar livres estão, na verdade, acorrentados ao vazio que criaram. O riso, essa defesa tão peculiar, ecoa em meio à escuridão. É um riso que não é apenas de alegria, mas de uma compreensão profunda da fragilidade humana. A vida é um jogo, e ele é o maestro que toca a sinfonia da dor e da solidão. Enquanto o tempo avança, revelando as marcas deixadas pelas escolhas, a fragilidade humana se torna um lembrete constante de que ninguém está verdadeiramente sozinho. O que é necessário é coragem, a coragem de se abrir, de se permitir amar e ser amado. E mesmo que a escuridão pareça imbatível, sempre haverá uma luz, mesmo que tênue, que pode guiar aqueles que estão dispostos a se reconectar. Portanto, a fragilidade não deve ser vista como uma fraqueza, mas como uma oportunidade de crescimento, um convite para se abraçar, mesmo quando o medo tenta nos afastar. O Coringa sorri, sabendo que a ironia do ser humano é que, mesmo em sua solidão mais profunda, sempre há um caminho de volta, um caminho que começa com um simples passo em direção ao outro. A escuridão é um palco, e eu sou o ator principal. A vida, essa comédia trágica, nos empurra para os braços de uma solidão constrangedora. Olhem ao redor. O que vocês veem? Sorrisos pintados em rostos cansados, risadas que ecoam como ecos de um passado que não volta mais. Enquanto dançam, acreditando no controle, ignoram que são marionetes, presas nas cordas do orgulho e do medo. E eu, o Coringa, sou o maestro desse espetáculo macabro, onde cada ato é um lembrete da fragilidade humana. Ah, a ironia! Aqueles que se afastam do amor, que se isolam em suas torres de indiferença, pensam que estão livres. Mas a verdade é que estão acorrentados a um vazio que se expande a cada dia. A solidão, esse vazio gélido, é a prisão que eles mesmos construíram. O orgulho é uma máscara que oculta a vulnerabilidade, uma armadura que, em vez de proteger, os aprisiona. Eles se convencem de que estão no controle, mas que controle é esse que os leva à solidão? A vida é uma dança entre luz e sombra, e muitos escolhem se perder nas trevas. O que há de mais belo na fragilidade da condição humana é a capacidade de se conectar. Mas esses que se afastaram se tornaram como sombras em meio à luz, vagando em um deserto de emoções, onde a sede por amor se confunde com a dor da perda. Eles se cercam de pessoas, mas permanecem isolados, como ilhas em um mar de indiferença. E eu, que me deleito na escuridão, vejo a ironia em sua busca desesperada por controle. Enquanto tentam proteger seus corações, acabam por se tornar prisioneiros de suas próprias escolhas. O amor, que deveria ser um abrigo, transforma-se em um eco distante, um sussurro que se perde na brisa do desespero. Eles se tornam esculturas de gelo, frias e distantes, temendo que qualquer toque possa derreter suas defesas. Mas o que não percebem é que, ao se afastarem, eles são os verdadeiros reféns de suas próprias histórias. As relações, essas são os alicerces de nossa saúde emocional. Cada risada compartilhada é um tijolo na construção de uma fortaleza de resiliência. Mas quando esses laços se rompem, o desmoronamento é inevitável. Os que se afastam se veem perdidos em um labirinto de solidão, onde a dor de suas escolhas ecoa como um grito em meio ao silêncio. Eles tentam reconstruir o que foi perdido, mas encontram apenas ruínas,
ruínas construídas sobre os escombros do orgulho. Agora, olhem para mim, o Corinda, dançando nessa escuridão. Enquanto vocês se debatem em suas cadeias invisíveis, eu me alimento da ironia da vida. O riso se torna minha arma, uma defesa contra a dor que permeia a existência. O que poderia ser um fardo se transforma em um espetáculo, onde a tragédia se converte em comédia. A vida é um jogo, e eu sou o jogador que ri da fragilidade humana, que revela a hipocrisia das relações. O tempo, esse juiz implacável, traz à tona a verdade. Ele não se importa com o orgulho ou o medo. Ele simplesmente avança, revelando as consequências das escolhas feitas. E aqueles que se afastaram, que se trancaram em suas torres de solidão, descobrirão, mais cedo ou mais tarde, que o que realmente importa é a conexão. A necessidade de se abrir para o outro, de se permitir sentir. Porque, no final das contas, a fragilidade é o que nos torna humanos. Então, enquanto vocês se perdem em seus labirintos emocionais, lembrem-se, há sempre um caminho de volta. Um caminho que começa com um simples gesto de vulnerabilidade. O riso pode ser a luz que guia, mesmo na escuridão mais profunda. E eu, o Corinda, continuo a dançar, a rir e a provocar, porque na ironia da vida, a verdadeira liberdade está em abraçar a fragilidade e as sombras que nos rodeiam. A vida é um jogo de xadrez, onde cada movimento é uma dança com a fatalidade. As escolhas que fazemos são as peças que movemos, e cada decisão errada se transforma em um checkmate invisível, que nos aprisiona em nossas próprias armadilhas. O que é a lógica dessas decisões? Uma ilusão cuidadosamente tecida, onde as justificativas se tornam os grilhões que nos mantêm clausurados, longe da liberdade que tanto desejamos. A responsabilidade, essa sombra que nos cede, é um peso que poucos estão dispostos a carregar. Assumir as consequências de nossas ações é um ato de coragem, um desafio que poucos enfrentam. Muitos preferem esconder-se atrás de mentiras confortáveis, acreditando que a negação os protegerá. Mas a verdade é como um lobo faminto, sempre à espreita, pronta para devorar qualquer disfarce que se coloque à sua frente. E quando finalmente é revelada, a dor da realidade é como um veneno que corrói a alma. Histórias de arrependimento permeiam a existência humana como fantasmas a vagar em uma noite escura. Cada um de vocês carrega consigo um fardo, uma escolha mal feita que ecoa na mente como um canto de sereia. Quem, em sã consciência, não desejaria ter feito algo diferente? O que não se dá conta é que o passado é um espelho, refletindo não apenas os erros, mas também a beleza da possibilidade. Porque mesmo na dor, há lições a serem aprendidas, e mesmo no arrependimento, há espaço para a redenção. A busca por reconexão após o afastamento é um caminho tortuoso. Não é uma trilha pavimentada com flores, mas um labirinto de espinhos que fere a pele e dilacera o coração. A vulnerabilidade, esse estado tão temido, é a única chave capaz de abrir as portas que foram trancadas. Na verdade, o que é se reconectar se não um ato de coragem? Um salto no abismo da incerteza, onde o amor e a dor se entrelaçam em uma dança perigosa. E aqueles que ousam dar esse passo descobrem que, embora a queda seja dolorosa, a liberdade que vem da conexão é inestimável. A ironia reside no fato de que, mesmo cercados por sombras, muitos ainda se negam a olhar para a luz. Eles se tornam prisioneiros de suas próprias narrativas, presos em um ciclo vicioso de arrependimento e solidão. O tempo, o verdadeiro juiz implacável, revela a fragilidade de suas escolhas. E enquanto se debatem, o passado se transforma em um eco distante, clamando por atenção, pedindo para ser resolvido. E então, o que resta quando os laços são rompidos? O que se encontra no fundo desse abismo emocional? Um vazio, uma dor pulsante que nunca se apaga completamente. A felicidade, esse conceito tão evasivo, parece se tornar um sonho distante, uma miragem que se afasta sempre que tentamos alcançá-la. Aqueles que se afastaram do amor se veem em um deserto árido, onde a busca por algo que não existe mais se transforma em uma tortura interminável. Mas a verdade é que, mesmo no vazio, há uma centelha de esperança.
o tempo pode ser um aliado inesperado. Ele tem a capacidade de curar feridas, de moldar o que foi quebrado. E assim, a inevitabilidade da dor se transforma também em uma oportunidade de reconstrução. Porque cada escolha, mesmo as erradas, traz consigo a chance de um novo começo. A luz pode ser recuperada, e as conexões podem ser restabelecidas. A vida é um ciclo de escolhas e consequências, e cada um de nós é responsável por sua própria narrativa. O que realmente importa é como escolhemos lidar com o que nos foi dado, como navegamos nas águas turbulentas de nossas emoções. E no final, o que nos resta é a reflexão sobre o que somos e o que poderíamos ter sido. Porque, ao final do espetáculo, somos todos protagonistas de nossa própria tragédia, em busca de um pouco de compreensão no meio da escuridão. O tempo. Esse tirano que todos temem e poucos respeitam. Ele flui como um rio invisível, levando consigo as ilusões, as promessas quebradas e sorrisos que um dia foram verdadeiros. O que resta quando a poeira assenta e as máscaras caem? Um vazio, um eco de risadas que nunca mais voltarão. O tempo é o juiz implacável, aquele que não se deixa enganar por palavras vazias ou gestos superficiais. Ele revela a verdade, nua e crua, como um espelho que reflete não o que queremos ver, mas o que realmente somos. A passagem do tempo traz à tona a essência das escolhas que fizemos. Cada segundo que se escoa é um lembrete de que a vida é feita de momentos, e esses momentos são como estrelas cadentes, dedos, mas efêmeros. A justiça que muitos buscam reside nas marcas que deixamos uns dos outros, nas cicatrizes que carregamos. A verdade é que a dor é um preço a se pagar. Ela molda, transforma e, em última análise, ensina. O impacto do tempo nas relações é profundo, ele pode curar as feridas mais profundas ou, por outro lado, abrir ainda mais as chagas que tentamos esconder. Quando se rompe um laço, o que se encontra é um abismo, uma falta que consome. A solidão se torna um fardo pesado, um peso que se arrasta e se acumula, como pó às prateleiras de um passado que se recusa a ser esquecido. O futuro se torna uma névoa, uma incerteza que assombra a mente. O que resta depois de tudo isso? Um vazio que ecoa como um grito em uma caverna. Seremos apenas sombras de quem poderíamos ter sido, ou encontraremos a força para reerguer os pedaços que sobraram? O futuro é uma terra desconhecida, um espaço onde as esperanças e os medos se entrelaçam. A solidão pode ser uma prisão, mas também pode ser um campo de batalha. E como em todo embate, a vitória depende de como enfrentamos as adversidades. Os que se afastaram, os que cercaram seus corações com muros altos, precisam entender que a verdadeira liberdade não reside na distância, mas na coragem de enfrentar o que nos machuca. O tempo, com sua sabedoria implacável, nos ensina que a conexão é a única forma de transcendência. O que se busca após o afastamento? Um retorno às raízes? Uma nova chance? A dor pode ser um guia, se permitirmos que ela nos ensine. O que muitos não percebem é que, ao tentarem escapar do sofrimento, acabam se aprisionando ainda mais. O tempo, esse juiz, não perdoa. Ele nos observa enquanto nos debatemos em nossos próprios labirintos. E quando finalmente decidimos olhar para dentro, percebemos que a verdadeira batalha não é contra o outro, mas contra nós mesmos. E então, a reflexão se impõe como um fardo. O que realmente importa? O que deixamos para trás? O que construímos em meio à dor e à solidão? O tempo traz à luz não apenas os erros, mas também as oportunidades que surgem após a tempestade. Cada escolha, cada desvio, cada coração partido é uma chance de reescrever a história. Ao olharmos para o passado, não devemos apenas ver a dor, mas também a possibilidade de um renascimento. A vida é um ciclo de escolhas, e cada um de nós carrega a responsabilidade por seu próprio destino. O que é a felicidade senão o reflexo das conexões que cultivamos? E o que é a solidão senão a ausência dessas mesmas conexões? O tempo nos ensina que a fragilidade humana é uma bênção e uma maldição, um paradoxo que nos empurra para a busca incessante por compreensão e amor.
E assim, no final de tudo, somos todos protagonistas de nossas próprias tragédias, navegando nas tumultuadas águas da existência. O que realmente importa é como decidimos enfrentar a escuridão. Porque, em última análise, é na escuridão que encontramos a luz que nos guia. E mesmo que a estrada seja longa e cheia de espinhos, a jornada vale a pena. Se você entende que a verdadeira força se revela nas sombras e que a dor é apenas um prelúdio para a resiliência, compartilhe esta mensagem. Deixe nos comentários como você encontrou sua força em meio ao caos e como a solidão se tornou seu campo de batalha. Inscreva-se para mais reflexões que desafiam a luz e a escuridão, porque é na adversidade que forjamos nosso verdadeiro eu. Lembre-se, cada cicatriz conta uma história, e a justiça do tempo sempre traz à tona a verdade.